Liderança não é um cargo, é uma atitude. E aqui no Pode Ser Líder nós trazemos histórias de profissionais que estão fazendo a diferença na prática. E eu te convido, você pode ser líder. Nos acompanhe por aqui. Hoje estou recebendo a Ana Camargo, que é uma profissional que eu admiro muito e que está fazendo a diferença e contribuindo muito com processos de desenvolvimento, de lideranças em empresas, também cuidando da cultura organizacional. Mas, Ana, a gente estava conversando antes, como é que eu te apresento? Ana Camargo, que é uma profissional que eu admiro, que eu respeito muito, que eu acompanhei um pouco da tua trajetória, mas a Ana é consultora, a Ana é conselheira, a Ana é investidora. Já começa contando para nós da tua trajetória de vida e contando um pouquinho como é que você está se posicionando hoje no mercado. Ai, Ana, obrigada pelo convite, né? É uma honra a gente estar conversando. Para nós é um bate-papo, né? Porque a gente adora, né? Um tricô. A gente só vai reproduzir aqui o que a gente faz quando a gente tá junto. Então, eu fiz uma trajetória longa corporativa, né? Quase 30 anos, em 3 áreas diferentes. Eu comecei na comunicação. E ali eu fiquei uns 13, 14 anos. Depois eu fui para uma cadeira de Lean Manufacturing, que eu digo que fiquei praticamente 5 anos. Aprendi todas as ferramentas com japoneses, com franceses. E eu acho que Lean Manufacturing mudou radicalmente a minha trajetória, né? Eu fiquei muito analítica nessa época. E foi muito bom. Sim. E depois eu fui para recursos humanos, onde eu fiquei mais uma fase importante da minha carreira, né, numa empresa que foi espetacular para mim, que foi a Renault, e depois a Nissan também. Uma empresa que me provocou demais, que me deu muitas possibilidades, inclusive esta de trabalhar, né, com pessoas, com gente, que não era uma coisa que estava assim tão óbvia no meu radar na época. Então, aprendi muito. E aí fiz uma transição de carreira em 2018, né, com o objetivo de deixar o mundo corporativo e explorar novas possibilidades. E aí no 4º mês do meu sabático, entre aspas, né? Era para ser? Eu colidi com o mundo das startups e eu fiquei muito encantada porque eram métricas muito diferentes de negócio daquelas que eu estava habituada. Sim. E aquilo ali, né, tipo, capturou minha curiosidade. Eu sou curiosa. E eu disse, opa, como assim, né? Lá eu trabalhava com cash conservation e aqui tem um indicador de cash burning. Que é isso? Como assim? Como assim? Então eu comecei a mergulhar nesse mundo das startups, né? Trabalhei num hub, que é Júpiter. Comecei a mentorar startups nos seus temas de gente, porque eu não entendia aquilo. Falei, quais são as temáticas de gente que tem aqui? Porque onde tem gente, tem treta, né? Sempre tem alguma coisa pra gente fazer, melhorar. É infinito, né? E fui trabalhar com uma aceleradora do Vale do Silício, aprender essa metodologia do Vale do Silício de criar startups, e que foi super bacana, que foi o Founder Institute. Então, lá pelas tantas, um dia encontrei um amigo querido, e ele disse, e aí, o que você está fazendo agora? E eu disse, eu estou fazendo mais ou menos isso, eu aconselho, assim, eu quero para minha empresa também. E aí, né, um ano depois, foi o meu primeiro contrato nessa modalidade, Ana, que não tem um nome ainda. Que não tem um nome. Tá. Mas vou explicar. Vou explicar como que é o teu trabalho, então. Um dia, eu encontrei, né, um amigo, e esse amigo perguntou o que eu estava fazendo, e aí eu falei, expliquei mais ou menos para ele o que eu estava fazendo com as startups, que eu estava ajudando os fundadores nos seus dilemas de gente, etc. Ele disse, puxa vida, eu queria isso para mim também, você faz? Eu falei, claro, vamos. Ele me contou qual era a situação que ele estava vivendo, e Ana, esse primeiro contrato, ele foi muito engraçado, eu não sabia quanto cobrar. Sim, porque daí era um mundo novo, né, que estava surgindo ali. Não sei se vou cobrar quanto, né? Sim, eu quero fazer. Eu não quero perder o contrato, eu não quero cobrar de mais, eu quero cobrar de menos. E foi muito engraçado, porque eu cheguei para os 2 fundadores e disse assim, olha, é o primeiro contrato desse tipo que eu vou fazer. Vamos fazer um combinado? Eu vou falar um número. Se vocês acharem que é muito, né? Vocês me dizem o quanto vocês podem pagar e eu vou dizer ok.
Porque eu quero muito trabalhar para vocês. Mas se vocês acharem que é pouco, vocês vão dizer, puxa vida, a gente achou que era mais. E vocês vão pagar aquilo que vocês pensaram que seria. Que bacana. Combinado? E eles toparam. E assim foi que eu fechei esse primeiro contrato. E é uma empresa que eu já tô há muitos anos, é um orgulho enorme. Sim. E depois delas vieram outras. E eu fui formatando este tipo de trabalho. Então, ele não é um conselheiro de administração, muito embora eu tenha feito cursos e tudo. Tem informação. Porque o conselheiro de administração ou consultivo, ele vai para uma reunião específica. Sim. Né? Ele analisa os dados, etc e tal, mas ele vai naquela reunião, ele estuda o segmento, enfim, né? Não é uma coisa aleatória, mas ela é pontual. Isso. Tá? Não e ela é não vive tanto não vive dia tanto né? dia a dia. Não é um consultor, porque o consultor vai, realiza um trabalho e sai, tá? Não é uma mentoria só, mas tem um pouco de cada uma dessas coisas. Que bacana. Porque eu trabalho com um FII, né? Como se a pessoa pegasse um pedacinho da Ana, que era diretora de RH. Não precisa de uma diretora no negócio. Tá. Mas 20 horas de uma diretora, talvez faz a diferença. Porque tem uma senioridade para olhar o negócio, mas não está entrando na operação do dia a dia. Sim. Né? Então, às vezes é uma mentoria, às vezes é uma discussão estratégica, às vezes é ajudar a estruturar a área de gente, cultura, ou pessoas, ou RH, o nome que seja dentro da empresa. Né? É entender o negócio, para onde ele está indo e quais são. Estamos começando, vamos começar por onde? Então você você oferece, né, o teu conhecimento, a tua expertise, a tua vivência de anos aí à frente de áreas de recursos humanos, com um período ali para essas organizações, e aí eles podem escolher dentro das demandas que eles têm, das necessidades que vocês identificam juntos ali, aonde que você vai estar atuando, seja numa reformulação da questão de cultura, seja uma questão mais de estruturação da área de recursos humanos, é nesse sentido que você faz o teu trabalho, muito voltado à necessidade que a empresa a necessidade que a gente descobre junto. Identifica juntos, né? Isso. E a necessidade que a gente... Ou a necessidade do negócio. E o que eu mais gosto disso, Ana, é porque eu gosto do negócio. Eu gosto muito de gente e eu adoro o negócio. Tá? Então, com esse tipo de trabalho, é um trabalho de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou 5. Como é o caso do primeiro cliente. A gente entrou no 6º ano agora. E é para mim um orgulho enorme. Sim. Né? Mas a gente identifica o momento da empresa e qual é o trabalho que a gente precisa fazer que vai mais ajudar a empresa a ter resultado positivo. E a gente acompanha se aquela interferência tá dando certo. Sim. Porque se não tá, às vezes acontece, a gente tem que procurar um outro caminho, uma outra abordagem. E às vezes pode ser uma constituição de equipe, mas pode ser, né, revelar a cultura, porque a gente não define cultura, a gente revela, né? Revela a cultura, ou um desenvolvimento de liderança, ou estruturar um processo de recrutamento, ou estruturar o RH, ou transferir conhecimento para uma equipe de RH. Então, tem de tudo um pouco. Várias possibilidades, né? E a atuação na empresa, então, ela tem momentos. Às vezes eu vou para dentro da empresa e aí fico 2, 3 dias na empresa. E depois a gente vai monitorando a distância. Tem empresa que preferencialmente, né, eu vou presencialmente 1 vez por semana, e aí a gente trabalha e discute os temas, mas assim, muito variado. Vai dependendo mesmo da necessidade do momento, né? Do momento, da estratégia, de para onde a empresa quer ir, de que jeito que ela quer estruturar. Que bacana. Então, eu diria assim, hoje eu vendo frações do tempo, né? Do teu e desse pacote, né? Esse pacote que tem muito de gente e cultura, mas tem comunicação, mas tem uma análise, às vezes, de negócio, porque era o que eu fazia em Lean Manufacturing, né? O que tá pegando aqui? E quando a gente olha assim para a tua trajetória, você falou que você veio de uma área de Lean, daí você foi para uma área de recursos humanos, e agora você acabou de trazer uma coisa que eu acho muito bacana, que você é uma pessoa que gosta de gente, mas você gosta também de olhar um negócio. Você acha que essas competências hoje são competências que estão fazendo a diferença? Quando você está dentro das empresas, olhando os profissionais, esse olhar que alia, né, o humano com o negócio, com a gestão, como é que você tem visto essa combinação de fatores aí no teu dia a dia de trabalho?
Eu acho que hoje eu tenho um caldeirão interessante de competências, Ana. Não é a babaca dizendo. Não, né? Mas eu acho que nessa fase da vida a gente tem que ter noção das coisas que a gente... Né, gera valor e das derrapadinhas que a gente dá, que a gente humildemente pede desculpa, né? pro cliente, pro colaborador do cliente, né? Perdão, eu sou humana também, eu também erro. Exatamente. Né? Então, mas eu acho que hoje, né, nesses praticamente 6 anos aí que eu tô atuando nesta nova fase. Sim. Eu já trabalhei com muita empresa, Ana. Com negócios muito diferentes. Né? Então, hoje eu trabalho com uma empresa do agro, que fica numa cidadezinha no estado Tocantins, que é um espetáculo. Está começando, né? Estamos entrando num novo período. E, nossa, eu tô super animada, porque é uma realidade totalmente diferente. Eu trabalhei com uma empresa, tipo uma Pixar do Brasil. Que pessoal com os cabelos coloridos, né? Designers, produtores de animação. Então, realidade totalmente galinha distinta. Pintadinha, completamente diferente. Com essa empresa que eu trabalho há muito tempo, que é indústria, né? E processo de venda e de instalação. Então, eu acho que estas realidades diferentes vão dando muito repertório. Sim. Para entender o negócio, porque tudo que a gente faz, né, pra gente, pra cultura da empresa, a resultante final tem que ser no negócio. Sim. Então, o olhar, ele sempre começa, qual é a situação da empresa? O que a gente está vivendo agora? Primeiro olhar para isso, né? A gente está num ciclo de crescimento, a gente está num ciclo de sustentação, a gente está num ciclo de melhoria da rentabilidade, a gente está num ciclo de margem apertada. O que está acontecendo com essa empresa? Beleza, camada 2. O que está acontecendo com as pessoas da empresa? Onde é que estão as nossas maiores dificuldades? Como é que a gente pode trabalhar aqui para que a gente chegue no objetivo de negócio? Eu acho que quando você traz esses 2 elementos, né, que para mim são os centrais de todo e qualquer profissional tem que estar atento a isso, né? Eu sempre gosto de falar, Ana, que os resultados a gente não negocia, né? Então todos nós estamos nas organizações ou nos nossos clientes para gerar resultado. Sim. Mas a questão sempre é como que eu vou chegar nesse resultado. E daí que eu acho que tem uma oportunidade bacana, que é trabalhando com as pessoas também para ajudar nesse resultado, né? Então, os resultados a gente não negocia, mas o como a gente vai chegar lá, eu acho que tem um campo muito grande de ações e de atitudes e de formas da gente fazer essa interação, né? E eu queria te perguntar assim, você falou de várias empresas que você trabalha, diferentes segmentos. O que não muda na tua visão quando a gente fala de gestão de pessoas, de desenvolvimento de lideranças? O que você acha que é muito similar que você encontrou em todos esses ambientes? Ana, tem uma coisa que é muito antiga e que segue sendo tipo 9 entre 10 temos este problema, tá? Que é os desafios da nova liderança. Quando assume um cargo de liderança e a promoção da pessoa que é um exímio técnico a uma cadeira de líder. Isso segue acontecendo bastante e não é que a gente não deva fazer isso, tá? Eu acho que, às vezes, excelentes técnicos viram líderes espetaculares. Sim, não é necessariamente que vai dar errado, né? Não, mas a transição não é óbvia. E a promoção, especialmente nas pequenas e médias empresas, que são o meu foco hoje, quando a gente está falando da grande empresa, a grande empresa tem um programa estruturado. Tem uma grande maioria. Né? Tem trilha de liderança, algumas preparam antes, algumas preparam depois que começa a assumir a cadeira. Tem aquele programa de desenvolvimento, de liderança e tudo. Nas pequenas e médias não tem isso. Porque quando ela começou a colocar essa camada, a camada anterior normalmente era o dono. É verdade. Tá? Então, e o dono, ele foi forjado pela vida do negócio. Pelo dia a dia, né? E alguns foram, lógico, buscar conhecimento e competência e tudo. Mas, às vezes, nesta fase que a gente normalmente está trabalhando uma expansão do negócio, né, a urgência de que esse jovem líder se prepare é muito grande, porque a empresa está em expansão.
E às vezes o tempo, né, que às vezes não bate, né? A empresa já quer que aquela pessoa que faz uma boa entrega, que ele vê comprometimento, que ele vê que já tem uma entrega diferenciada, que ele já vá ali e assuma aquela cadeira. E essa transição não é tão rápida, né? E exige um prazo de aprendizado e desenvolvimento que nem sempre a empresa tem esse tempo, essa paciência até, né? Não, e às vezes ela não tem o entendimento de que isso é necessário. E às vezes até julga, né? Isso é uma coisa não está dando bastante certo. Não sei o quê. Puxa vida, será que é isso? Ou será que a pessoa segue tão comprometida quanto antes, mas sem o repertório para isso? E não tem o dono que vai sentar ali para ensinar, porque o negócio está crescendo. O dono já está em outro lugar. E o dono está olhando para a expansão do negócio e para uma outra fase. Então, acho que o programa de lideranças que a gente tem nas grandes empresas e tudo, ele não cabe nessa empresa, porque a empresa às vezes não tem o dinheiro para isso, o recurso financeiro, mas algum cabe. Mas tem que ter alguma preparação. Tem que ter alguma preparação e alguma discussão de alguns aspectos. Então, eu acho que isso segue sendo fundamental e que a gente também avaliar de verdade a motivação desta pessoa para se tornar líder. Se de fato ela tem essa vontade, qual é o tipo da área que ela vai liderar. Às vezes nós temos pessoas que são muito técnicas mesmo, que têm uma personalidade um pouquinho mais fechada. Sim. E que vão ter mais dificuldade. Nada é impossível para o ser humano. Mas às vezes é o tempo, né? Que a gente vai precisar, e a dedicação e a força de vontade, o interesse mesmo daquela pessoa. Eu acho que é bacana a gente pensar que são vários elementos, né? Tem a questão do interesse, como você trouxe. Será que essa pessoa realmente quer fazer esse ajuste, quer se colocar nesse desconforto, nesse desafio, né? De agregar novas competências, novas características. Tem a questão do ambiente, né, Ana? Será que o ambiente vai dar esse acolhimento de que é uma pessoa que está aprendendo, é uma pessoa que está começando, ou já vão querer que ele já dê resultado no primeiro mês? Não, com certeza vão querer que dê resultado no primeiro mês, né? E aí que vem o conflito, né? Mas assim, eu acho que esse é um tema super importante. A preparação, então, desses novos líderes, né? Isso. E qual é a equipe desse novo líder, né? A gente teve uma situação num cliente que ele tinha uma equipe, ele é um líder, né? Porque ele continua nesse papel, ele é um líder mais técnico. Tá. E a equipe dele era uma equipe muito difícil, que demandava muito do líder, porque teve uma transição de liderança, o líder era muito inspirador, muito desafiador, e trocou a liderança para uma liderança mais técnica. Pensa, é um sofrimento para todos. Sim. Para esse líder novo, que nunca será aquela pessoa, e para essa equipe que esperava ter uma outra pessoa assim, e não dá. Então, como que a gente trabalha, não só esse líder, mas também esse time? Será que o time que está ali é o time ideal para essa nova liderança? Será que tem algum movimento interessante dentro da organização que a gente pode fazer? Sim. Como que a gente calibra essas duas coisas? Isso é bacana, uma coisa que a gente tem feito são esses workshops de alinhamento, né? Quando chega um líder novo, de você promover uma conversa genuína entre esse líder e essa equipe, entre essa equipe e esse líder, alinhando expectativas, propósitos em conjunto, cada um falar, né, como é que tá percebendo esse momento. Isso é uma coisa que pode ajudar, né, deixar muito às claras, né. Como é que é? A gente fazia muito isso na Renault, chamava um programa Introdução ao Novo Líder. Isso, era um pra gente se conhecer, sobre isso, né, o que vocês esperam de mim, o que eu espero de vocês, de onde quais são os nossos combinados quem aqui? são vocês, como é que é, como que a gente vai trabalhar, porque às vezes são apenas expectativas humanas não correspondidas. E aquilo ali vai criando uma tensão no ambiente de trabalho que é ruim para as pessoas e é ruim para o negócio. Exatamente. Então, assim, detectar isso é muito importante. É muito importante. Promover esses espaços, né, e detectar esse gap que a gente está tendo, né? Essa fricção que está tendo ali, que com certeza vai atrapalhar o negócio. Então, isso você acha que não mudou? Isso está em todos os lugares, independe do segmento, do porte da empresa, isso tem. Essa preparação desses novos líderes que estão chegando, né? Eu sempre digo para os líderes que você sai daquele lugar, né, onde você é um contribuidor individual, onde o teu resultado é a partir de você, né? O quanto você é bom já te gera resultado, e você vai para um espaço onde você passa a ter que fazer com que os outros entreguem da mesma forma que você entregava até então.
Então é uma competência totalmente diferente. Completamente Uma diferente. coisa é eu entregar aqui, fazer a minha contribuição individual, outra coisa é fazer com que outras pessoas se comprometam e façam entregas e sejam autônomos, é totalmente diferente. E que se comprometam com você, porque com a empresa ele já está comprometido. O compromisso novo aqui é aqui comigo. É aqui comigo. Como que vai se dar essa nossa relação? E muitas coisas que a gente está vendo hoje dentro do ambiente de trabalho, né? De todo esse aumento, né? Dos CDFs e, né? Tá entrando daqui a pouquinho a norma nova, Exatamente, né? A NR1. Eu acho que vem dessas expectativas que não estão aliadas e lógico, e ter um pouco de paciência, né? Às vezes o líder precisa ter paciência, às vezes a equipe precisa ter também. Sim. Há um excesso, assim, de expectativas de como as coisas deveriam ser. E, na verdade, as coisas são como elas são, né, Ana? E a gente tem que acolher um pouquinho, né? Semana passada ainda, né? Eu considero que eu tenho uma certa experiência, né? Eu sou uma líder experiente. Eu enfio o pé na jaca. Semana passada eu recebi um feedback bem objetivo, né, da equipe de uma das empresas que eu atendo. E, poxa vida, muito obrigada. Né? Porque eu sou experiente, mas eu não sou infalível. Exatamente. Né? Eu sou falível. Que bom que vocês se queixaram. E a gente vai poder ajustar me permite ajustar um comportamento. Eu sou humana também, né? Como todos os líderes, os times e as equipes, né? Acho que esse acolhimento, né? Por isso a gente tem falado muito dessa liderança mais humanizada, mas não é no sentido de acolher toda e qualquer situação, da gente, né, virar ali um lugar de... Não, mas é de você acolher que as pessoas são falíveis, acolher que a gente vai ter problemas sim, mas o legal é a gente poder trabalhar com esses problemas que surgirem. Né? E a gente lidar com esses conflitos que surgem, como você acabou de falar, quer dizer, receba um feedback, não vou levar para o lado pessoal e eu vou olhar para ele e vou trabalhar a partir disso, né? Criar estratégias a partir disso que eu estou levando. Só que isso exige uma maturidade e acho que também tem um grande impacto a questão da cultura organizacional, né? Para você ter esses ambientes. Porque tem ambientes que são mais favoráveis a esse tipo de postura mais aberta, mais de conversar, mais da gente poder falar claramente, e tem ambientes que às vezes acabam trazendo uma cultura do medo, uma cultura da competição exagerada, ou de que as pessoas, né, precisam às vezes só fazer entregas e essa coisa do relacionamento não é tão relevante. Então eu queria aproveitar a tua experiência também, que eu sei que você tem uma grande vivência falando sobre essas questões de cultura organizacional, e que você trouxesse para nós assim, quais os insights que você pode contribuir com o pessoal que está nos assistindo aqui agora sobre a importância, a relevância da cultura organizacional dentro desses processos de desenvolvimento de pessoas. Para muitas pessoas, quando a gente fala de cultura organizacional, as pessoas estão falando dos credos que estão pendurados na parede, visão, valor, visão, valor, manifesto, né? Quais são os valores da nossa organização, etc. e tal. Claro que dentro da cultura uma parte tem isso, mas tem uma outra parte, né, que eu acho que é a mais importante, que é a cultura tácita mesmo, que é o jeito que as coisas acontecem na firma, né? No dia a dia da firma. Certamente, se a empresa está crescendo, ela está evoluindo, ela está no mercado há muito tempo, ela permanece no mercado, tem elementos de cultura que são importantíssimos dentro daquele negócio. Porque a maior parte das empresas morre no Brasil. Sim, se a gente for ver... Se a sua empresa vive, alguma coisa certa você está fazendo. Está fazendo, é verdade. Então, eu acho que o nosso olhar, antes de olhar para aquilo que está na parede, é a gente olhar para aquilo que existe de fato. Como que as coisas se dão no dia a dia da empresa e tentar identificar quais são esses elementos de cultura que fizeram a empresa permanecer, crescer, estar, ser, né? Porque alguma coisa ali já tem, né? Já temos uma dica, uma pista de alguma coisa ali. Alguma coisa certa você está fazendo, porque a empresa segue vivendo e você está vivendo dela. E tem muitas pessoas vivendo dela também. Tá? Então, agora, olhar para isso, primeiro passo, importante, né? E depois, olhar para isso também, porque certamente tem elementos na cultura da tua empresa que estão atrapalhando. Que jogam contra aquilo que você gostaria. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que quer crescer muito e tem um histórico de centralização.
o objetivo estratégico não combina com a realidade. Com o que a gente está fazendo aqui no dia a dia. Não. Eu tenho uma frase que eu tenho usado bastante ultimamente, que a minha intenção tem que estar conectada com a minha execução, né? Se eu tenho uma intenção e a minha execução não combina, precisamos alinhar essa proposta, um pouco disso que você trouxe, né? Então, eu digo que tem elementos da cultura real que são ofensores da estratégia de negócio. E o RH tem que descobrir isso, ou quem está olhando, a empresa, a gente tem que descobrir também. Aonde que está? Estes são os que a gente vai precisar trabalhar. Né? Para chegar nesta cultura real, que idealmente é também a que está escrita nos papéis, nas paredes e nas telas de computador. É fazer uma checagem, né? O que a gente está buscando, o que a gente está fazendo, daí é onde que a gente vai... Isso. Ou eu vou... eu quero manter a minha centralização. Beleza, então vamos rever o objetivo de negócio, porque senão a gente vai ter sofrimento que a gente vai gastar errado. A gente vai usar o dinheiro errado, o recurso errado, a gente vai colocar a equipe errada. Então, você está falando que às vezes até é mais correto a gente olhar como a gente funciona, quais são as nossas forças, e adaptado que às vezes a gente fica buscando culturas que são ideais, né? Porque tem muito isso hoje, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu quero ser a cultura de não sei quem. Vamos pegar aqui o ChatGPT, me ajuda a definir a cultura da minha empresa. Pegue as culturas mais exuberantes do mundo. Que as pessoas esperam. Então, e tal, vamos fazer um pupurri aqui. Pega a do Netflix, a do Ebanks, a do Google, não sei o que lá, joga ali e fala, bola uma pra mim, meu negócio é de tal coisa, bola uma pra mim. Vai dar muito, muito errado. Sei lá, né? Talvez, que nem a Mega Sena, talvez... Aquilo que ele jogou lá, o fundador jogou lá, tenha muito a ver com ele e talvez dê certo, porque na vida real aquilo vai combinar. Mas, em geral, a gente precisa olhar para a cultura como ela é e para o estilo de liderança do fundador da empresa ou dos fundadores da empresa. Porque ali tem muito daquilo que verdadeiramente impulsiona o negócio e que a gente precisa garantir, né? Juntando uma coisa com a outra, Ana, você falou assim, esses líderes, o que pega, né? Os líderes novos. Neste líder novo, eu tenho que encontrar traços desta cultura que dá certo. No estilo dele. Tá? Ou eu tenho que encontrar traços daquilo que eu preciso mudar, que já tá na personalidade dele, no estilo dele, pra gente ajudar a mudar a cultura. A tornar a cultura mais próxima daquilo que vai ajudar a empresa a realizar o seu desejo ou seu plano estratégico de crescimento ou de permanência ou de sustentação no mercado. Então, cultura tem coisa que impulsiona e tem ofensor. E você acha que hoje, pensando na realidade que a gente tem hoje, né, de uma nova geração que está chegando no mercado de trabalho, dessa questão de uma necessidade que as pessoas estão tendo de ter um trabalho híbrido, embora a maioria das empresas está voltando para o presencial, enfim, mas de ter um trabalho híbrido, que exigiu, né, de muitos gestores novas competências aí de gestão. Você acha que olhando para esse cenário, né, de tecnologia, inteligência artificial, as empresas vão poder continuar pensando que eu tenho essa minha cultura e essa é a cultura que eu quero manter, ou elas vão precisar também olhar para esse movimento que está acontecendo e pensar como é que eu vou me adaptar a tudo isso, como é que eu vou continuar sendo relevante nesse cenário de mudanças, porque acho que é um dilema também, né, Ana? Você tem ali um traço, uma ideia de um fundador que vem fazendo seu negócio até aqui, mas ao mesmo tempo você tem um monte de mudanças acontecendo no cenário externo, né? Como é que você acha que a gente equilibra isso? O que a gente deve levar mais em consideração quando a gente pensa na cultura? Então, acho que não é uma coisa ou outra, né? A gente tem que vir da frente para o trás. Para onde eu quero ir como negócio, tá? Eu acho que esse é o ponto... chave, né? O que eu quero com o meu negócio? Para onde eu penso que vai o meu negócio? E com todos esses olhares que a gente precisa ter. Porque o ambiente de negócio está mudando. Sim, sem dúvida. E daí, de para onde vai o meu negócio? Como eu sou hoje? As competências que eu preciso para esse meu novo negócio, a gente vem da frente para trás, né? E aí a gente vai trabalhando. Faz sentido, a empresa tem uma crença de que o trabalho presencial é importante, beleza, vamos declarar. Tá? Aí só vem quem tiver ok com isso. Quem tiver ok com isso. A minha empresa, ela só trabalha
online. E para mim não importa. Beleza, o teu negócio permite. Então, eu acho que as discussões são importantes, mas primeiro você ficar antenado nas discussões, tudo que tá mudando, a interferência, né, o apoio da IA, como isso se combina no seu negócio, se tem risco de ser disruptado o seu negócio por um novo... é possível. Claro, tudo é possível, mas a gente vem das expectativas de negócio de lá para cá. E aí construindo, né? E assim, Ana, tem um encaixe para cada pessoa, eu acho. Não é uma fórmula única, né? Não, se a gente pensar, vamos extrapolar hoje. Você pode pedir, né? Se você tá querendo uma alimentação, você pode fazer na sua casa, pode pedir um iFood, você pode ir num restaurante, você pode ir num buffet, você pode ir no à la carte, você pode ir no mais barato, no mais caro, você pode ir um que tem garçom, outro que não tem garçom, outro que tem o totem. O totem e tudo isso, tá? Eu acho que o mercado de trabalho, ele tá assim também. Tem empresa que tem uma crença, algumas das empresas que eu trabalho, tem uma crença de que isso faz toda a diferença. Beleza. Então só vamos declarar de que aqui você não pode ter a expectativa que a gente vai trabalhar ou híbrido ou remoto, porque isso não existe. Tá? E é um alinhamento. E tá tudo certo. Acho que isso é um grande segredo, um grande passo importante, né, quando a gente fala dessa questão da cultura, o quanto ela está declarada, porque aquilo que você falou, às vezes ela está declarada no mural, mas na prática é outra coisa. Se a gente conseguir trazer isso aqui, né, para uma conversa franca e transparente, eu acho que todo mundo, a regra do jogo fica clara, o que nós estamos buscando fica claro e a gente vai construindo, né, o time a partir dessa regra que está compartilhada, né? De negócio. Os meus clientes, eles trabalham aos sábados. Dois, aliás. Eles trabalham aos sábados de manhã, né? E a equipe administrativa talvez não precisasse trabalhar. Mas diz assim, puxa vida, o meu negócio, aonde... né? Onde eu estou... A fábrica roda, o muscular roda, e daí ninguém mais roda. É a equipe que suporta... a operação ali. A operação não roda? Não, gente. A equipe que suporta a operação, que é uma equipe menor, ela vai compartilhar as dores, porque os donos estão lá no sábado. Então, é uma cultura. Aqui é assim que funciona. Aqui é assim que funciona. E se você quer vir pra cá, porque tem tantas coisas legais que acontecem aqui, tem isto, né? Sim. Tem um livro que agora... dessas historinhas que é Eu Te Amo Por e Apesar De. Tá? Essa eu não conheço. Eu acho que mais ou menos por aí. O trabalho é isso. Eu adoro trabalhar aqui apesar daquilo. Não tem perfeição, tudo. Tá, não vai ter. Sempre vai ter algum ponto que escapa, né? Que escapa e que a gente diz, tudo bem, né? Faz parte. Porque com isso eu consigo lidar, né? Aquilo não, mas isso ok. E aí a gente vai escolhendo, né? E a gente ter esses contrapontos. E a mesma coisa pro líder. Eu gosto de você como líder por estas coisas. E apesar disso, porque você é humano e também tem um defeitinho, né? Sim, tem algumas coisas que não vão... e tá tudo certo, né? Que talvez eu possa melhorar, mas tem uns traços que são tão fortes, né, Ana? Que é tão difícil, né, da gente fazer esse ajuste. Eu digo, às vezes, são comportamentos que a gente tá carregando ali durante 30, 40 anos... 50 anos, não vai mudar assim tão rápido, a pessoa pode ajustar, mas aquilo vai continuar aparecendo. Sempre digo que a mudança, ela não é um evento, né, que vai acontecer do dia para a noite, é um processo. Então, assim, vai ter altos e baixos, a gente vai ver a pessoa voltando naquele comportamento indo e vindo, mas às vezes ela já está mais atenta, mais consciente, né, de que ela precisa fazer alguns ajustes. Aquilo que é muito forte e positivo, é forte e positivo, aquilo que é negativo é forte, negativo é difícil de ajustar. A gente vai conseguir, no máximo, moderar aquele estilo, né? Ao longo do tempo, aumentar a nossa percepção, ter pessoas que nos ajudam, que nem aquelas duas pessoas que eu acabei de te comentar, né? Que disseram, ei, Ana, tipo... Passou do ponto. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Porque, claro, tem a ver com o meu estilo, né? Sim, se ele vai escapou, aparecer, né? Eu falo sempre que a gente tem 4 momentos, 4 passos, vamos pensar assim, pra gente fazer uma mudança comportamental, um ajuste comportamental. E o primeiro deles é a gente ter consciência.
Né? Eu preciso ter consciência de que eu tenho alguma coisa que às vezes vai me escapar, ou que às vezes eu vou sair ali da minha melhor versão. Então, ter consciência é um passo importante, né? Eu preciso ficar atento a esse comportamento também, eu começar a me perceber no dia a dia, porque às vezes a gente entra ali na correria, na rotina, tem coisas que vão nos pressionando, quando a gente vê ele está aparecendo de novo. Então, estar atento a esse comportamento, né? E fazer uma repetição de um comportamento positivo que seja o inverso desse que você quer. Então, você também começar a repetir um comportamento que seja o inverso desse que você quer abrir mão. Você conscientemente buscar, né, um comportamento diferente daquele. E aí ficar atento ao ambiente, né, que seria o quarto passo. Porque às vezes o ambiente, ele estimula e ele traz, a gente fala, alguns gatilhos que vão, né, te fazer vir aquela coisa. Eles vão oriçando. Vão oriçar, quando você vê, já foi, né? E daí a gente perde mesmo. A gente pede desculpas, e todos nós, humildemente, agradece de coração aberto, porque as pessoas tiveram, né, essa coragem de se posicionar diante de uma coisa que, sei lá, sufocou naquela hora. Sim, com certeza. Eu acho que a gente parte sempre desse princípio, né, que a gente pode mudar, pode se aprimorar, se aperfeiçoar, que a gente tem essa capacidade, a gente acredita no potencial de mudança das pessoas, mas a gente sabe que é sempre um exercício, né, que não é uma coisa assim tão rápida e que vai acontecer do dia para a noite. E na empresa, você vê assim que essa mudança cultural é algo possível num longo prazo, você entende que essa mudança é algo que é passível de ser atingida, né, pelos líderes que estão participando desse processo? É que nem as pessoas, Ana, tem que querer, tá? Porque é lógico que a gente vai cair nos mesmos gatilhos, porque somos humanos. Né? Em momentos mais quentes, ela vai voltar pro estilo natural dela, e daí depois... Tem que ter alguém ali cuidando disso, né? Isso. Ou e aí todo mundo RH, cuida, ou todo mundo, né? Todo mundo cuidando melhor disso. Seria todo mundo, né? E eu acho que a gente tem as mesmas questões. As mudanças culturais dependem também do tamanho e do porte da empresa. E da rigidez ou não que a gente tem ali. Então, empresas menores, às vezes, é mais fácil, a gente consegue resultados mais rápidos. Empresas maiores, né? Não as multinacionais, que hoje já não são mais, né? Eu não trabalho mais com esse segmento, mas numa empresa grande de 700, 800, 900, 1.000 colaboradores, este tipo de mudança é mais difícil. Sim. É mais lento. Empresas que estão crescendo muito rápido, que você vai trazer muitas lideranças, às vezes, de fora, porque você não tem dentro ainda. Como que a gente vai garantir esse alinhamento tão rápido? Eu acho que é possível, Ana. Mas as coisas têm um certo tempo e a gente tem que olhar para o negócio, a velocidade que ele está indo, a velocidade de querer... E o porte, né? Mais difícil alinhar mais gente. Sim. Mas nada é impossível. Não, com certeza, a gente sabe que dá para fazer, né? Ana, eu vi você comentando um dia até no teu LinkedIn algo que me chamou a atenção sobre exatamente essa questão do trabalho remoto, do home office, né? E aí você fez uma provocação lá, não sei se você lembra, sobre, eu até uso uma frase, né, que o home office acabou e a culpa é tua, né? Porque as pessoas também não souberam lidar muito com isso e os gestores também não souberam. Como é que você está vendo essa questão do impacto da cultura, das lideranças nesse tema que ainda é um pouco polêmico, né? Eu tenho visto algumas empresas querendo já voltar 100% presencial porque não deu certo. Né? Ele é, de fato, um tema polêmico. Eu acho que o que vale é o olhar de o que é que eu estou esperando no meu negócio e principalmente qual é o problema que eu estou detectando e que eu estou achando que a solução é o retorno. Isso. Tá? Talvez seja, talvez não, Ana. Talvez o problema é de comunicação, que muitas vezes também é um clássico, né? Também. Problemas de comunicação são um clássico. Às vezes eu tenho um problema de comunicação, de falta de rituais. Né? Por exemplo, uma rede de farmácia. É um trabalho descentralizado. É ruim nem bom. Tem negócios que vão funcionar super bem remotos. Mas quais são os rituais e os trabalhos que a gente vai ter para poder fazer frente às necessidades de alinhamento, de troca,
Porque eu acredito que a gente pode ter relações profundas virtuais. Sim, é verdade. Uma das empresas que eu trabalho, né, eu sou investidora, mas eu sou mentora há muito tempo, que é uma empresa de diagnóstico de cultura. Pode falar o nome? Pode, claro, aproveita. É a cultura, o momento jabá. Sim, não, mas é ótimo, né? Uma super empresa, tem um trabalho muito bacana. Nós trabalhamos nós nos conhecemos no meio da pandemia, no início da pandemia, no programa de aceleração, eu e a Lívia, que é a fundadora, e a gente foi se conhecer, de dar um abraço apertado e tudo mais em 2024. E a relação era maravilhosa, tudo foi muito bem. A relação não é maravilhosa, ela é intensa. Mas eu digo assim, mas tinha esse vínculo, tava tudo estabelecido. Dá para criar vínculo, dá para criar vínculo. Faz muito trabalho de coaching, de mentoria online também pela Master, e o vínculo é muito bacana, e a gente tem também entregas profundas que acontecem online. Né? Então, eu diria assim, quem está nesse dilema, qual é a minha sugestão? Entenda bem qual é o problema. Porque agora a gente ficou remoto e daí as pessoas não o quê? Tá? Porque nessa discussão, porque era uma publicação do JP Morgan, né? Do presidente do JP Morgan. Daí, nesta discussão, por exemplo, eu não acompanhei tudo, mas nos Estados Unidos era assim, como assim os resultados pioraram? Os resultados da empresa melhoraram. Então, não vai dizer que é porque o resultado da empresa não tá bom, porque não. Não bateu. Não batia. E os colaboradores questionaram e foram a público dizendo assim, como assim? Né? Exato. Daí já assim, é a burocracia. Já existia antes ou não? As pessoas não estão comprometidas, não estão engajadas. Como assim? Se o resultado... Da onde que veio esse resultado? Se ele é né? Então, eu diria assim, analise bem. Um pouco mais a fundo, qual é o problema? Talvez a solução seja voltar para o presencial. Porque você, dono, gosta assim. Então, assuma. Que é mais sobre a tua forma de gestão, sobre o quanto você se sente mais à vontade tendo as pessoas ali do que propriamente dizendo sobre, né, uma falta de performance, muitas vezes, que não está sendo verificada na prática, né? É isso. E eu acho que não tem nada de errado. A pessoa fundou a empresa dela. Sim. Será que ele não tem direito? Alguns direitos? Mas em contrapartida, saiba que o teu RH vai ter mais dificuldade de recrutar. Tem que saber disso. Porque tem uma turma que se acostumou com isso e que talvez não queira mais abrir mão desse equilíbrio de vida pessoal e profissional. E eles que seja um facilitador. Demanda, né? Então, entenda. Vai ter alguém que vai querer trabalhar para você nesse modo. Porque o teu restaurante, ele é à la carte. E você, né? E vai ter alguém que vai entrar na tua casa, não tem problema. Mas talvez tua equipe tenha um pouquinho mais de dificuldade de recrutar, porque tem uma turma que simplesmente não quer mais isso. Mas alguém há de querer, especialmente se você for uma empresa bacana, que valorizar as pessoas. Então, vai ser mais um caso. Eu amo a empresa, apesar do trabalho presencial todos os dias. Ana, quando eu te ouço falar, eu ouço muito assim, você trazendo esse lugar da gente falar claramente, da gente olhar para as coisas como elas são e deixar isso muito claro, né? Eu acho que essa é uma boa mensagem para a gente passar aqui para os nossos líderes, né? Da importância da gente deixar as coisas claras, da gente comunicar de uma forma correta, olhar de uma forma profunda o que às vezes não está sendo falado. Você acha que isso é uma boa dica para a gente deixar aqui do nosso bate-papo de hoje? Eu acho que é uma boa dica. E principalmente cuidar com a forma. Tá? Para mim, a maior parte dos problemas que a gente está vivendo hoje, eles não são sobre o fundo, eles são sobre a forma. Não é sobre o tema em si, mas é sobre a forma. Então, é mimimi cuidar da forma? Não. É bom cuidar da forma. Você tem pessoas que têm mais sensibilidade, mas que trabalham muito bem. Então, sim, Ajuste. Você líder precisa se ajustar. Você tem pessoas que são mais objetivas e que se você for lá com toda essa explicação, não sei o que lá, a pessoa morreu de tédio no terceiro segundo. Ela tá louca para botar na versão 2.0, né? Com certeza. Velocidade 2.0. Não dá para ser mais direto ao mais ponto. rápido, As diferenças comportamentais, né? Então eu acho que é mais... Tudo mais é sobre a forma e não sobre o fundo. Sobre o fundo. Tá? Inclusive a minha derrapada
naquela Sim, semana. lógico, faz parte. Com certeza. E isso é uma coisa que eu falo muito também para os líderes que a gente trabalha na Mastery, porque a maioria dos líderes que tem problemas de comunicação não é sobre o que ele está falando. Eles falam coisas perfeitas, muito bem colocadas, aquilo é correto. Mas geralmente tem uma questão nisso que você falou na forma, né? Esse ajuste da abordagem. E aí tem tudo a ver com essa questão da gente ir se adaptando e fazendo alguns ajustes na nossa personalidade, nosso jeito, né? Que não é tão simples. Ana, eu quero algumas perguntinhas pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Ai, meu Deus, é tipo pinga-fogo. Não, mas você tem algum líder que te inspirou durante a tua trajetória e quais eram as características que você identificou nele que eram inspiradoras? Aí, Ana, muitos. Tá? Todos os líderes para os quais eu trabalhei, eles me ensinaram alguma coisa. Você viu que a Ana tem essa visão apreciativa das coisas. Totalmente. Eu olhava para eles assim, o que esta pessoa sabe fazer bem. Nossa, eu vou colar nele, eu vou aprender isso com ele. Você deixava de lado a parte negativa e focava no ponto positivo. Sim, porque teve uma situação, Ana, que de fato eu não consegui achar nada nele que eu gostei. Tava difícil. Foi bem difícil. Eu não consegui admirar a pessoa. Eu preciso admirar a pessoa com quem eu trabalho. Sim. Tá? E eu não consegui admirar. Eu fiquei só 3 meses trabalhando com ele. Porque eu preciso deste vínculo. Tá. Eu preciso olhar para a pessoa e falar assim... Encontrar alguma coisa... Como ele faz? E daí eu colo e eu pergunto, Ana. Assim, mas como é que você chegou nessa conclusão? Mas... Essa decisão, assim, você podia me dizer baseado em o quê? Foi feeling ou foi análise? Foi. Como é que você faz essa conta? Né? Eu lembro quando eu assumi como diretor, no meu primeiro ano, Deus me livre. Chegou em outubro, eu quase joguei a toalha. Isso foi em março. Eu falei, ai, meu Deus do céu, mas como é que pode? Como é que lida com a tensão? Eu fui perguntar. Eu falei para o presidente, falei, o senhor podia me dizer uma coisa? Como é que o senhor dorme? Porque eu não estou conseguindo no momento. E ele olhou para mim e ele me falou como ele dormia. Então esse lugar... Cara genial, né? Até hoje, um dos mais geniais de todos, né? Que é o Jean-Michel Jalinier, né, que enxergou em mim coisas que nem eu vi em mim, né? A ele, gratidão infinita, até de falar já daí emociona. Enche de água, né? Então, aí você já tem uma característica bonita de um líder, né? Que ele consegue ver, às vezes, nas pessoas coisas que elas mesmas não conseguem ver, né? Então, esse olhar de reconhecimento, de potência, acho que isso... Homem corajoso, né? Ele foi muito corajoso. Muito corajoso. Eu também fui. Você também foi, porque você aceitou, né? Ele viu e você falou, então tá, já que concordo, né? Então, acho que esse lugar é bacana de pensar, né? Que um líder, ele tem que ter esse olhar, né? Para além, às vezes, do que a pessoa tá vendo, de reconhecer, né? E de ver potencial, às vezes, em pessoas que nem elas estão conseguindo ver aquilo. Acho que isso é uma coisa bacana. E ainda, falando desse líder, eu acho que tem uma segunda coisa dele, que eu também tive em outros líderes, tá? Que eu pude... abrir a minha fragilidade para eles, sem que aquilo prejudicasse a percepção que eles tinham de mim. Sobre o teu desempenho, sobre por exemplo, como você dorme, ou, por exemplo, eu lembro de uma negociação que estava muito difícil, né? Fazia negociações sindicais, e esse outro líder, que é Olivier Morguet, que tem uma personalidade muito forte, mas tipo, genial também. Eu aprendi muito com ele e aí ele disse assim, puxa vida, mas isso aqui tá difícil. Ele me ligou 10h30 da noite. E ele disse assim, Ana, eu só liguei pra dizer que a gente é inteligente também. Que eles são, mas a gente é. A gente também é. Sabe? Tipo, porque ele percebeu aquele meu momento. Você precisava daquele, talvez um reconhecimento, um apoio. Não era um reconhecimento, era uma clareza de que a gente tinha condições de igual para igual naquela discussão. Então, assim, eu tive líderes espetaculares. Que bacana isso. Né? E de cada um. É um privilégio, né? É um privilégio. E hoje, em todos os meus clientes,
eu sigo buscando esse tipo de vínculo. O que é que eu aprendo, né? Sim. Com esta pessoa. O que é que eu vou aprender com ele? Eu acho que essa é uma coisa que a gente vale destacar, Ana, da tua fala. A gente olhar para as pessoas com esse olhar apreciativo, lembrando como a Ana trouxe que todos os líderes são humanos, então a gente tem pontos positivos, pontos de luz, mas todos nós temos pontos de sombra. Mas e que tal o seu olhar para as pessoas e para as pessoas que estão ao meu lado, seja para a minha equipe, seja para os meus líderes? O que eu posso aprender com essa pessoa? Todo mundo tem algo para ensinar, né? E todo mundo tem alguma coisa para aprender. Graças a Deus, né? Então, eu acho que é um bom olhar, né? Porque a maior parte dos aprendizados, ele não está na escola formal, né? Não. 70% a gente aprende fazendo e 20% com os outros e 10% na escola. E eu aproveito intensamente isto. Né? E todos esses clientes, hoje eu trabalho com 4 clientes, 5, muito diversos, cada um de um segmento diferente, num lugar diferente do país. E eu aprendo da cultura, do jeito, eles me inspiram. E eu acho que isso sempre foi uma característica minha, eu sempre trabalhei com líderes que me inspiravam em alguma coisa. E hoje eu trabalho com clientes que me inspiram em alguma coisa. Cliente que... Se não der aquela liga... Se eu não achar aquela coisa que eu vou olhar para ele e falar, isso eu vou aprender com ele, né? Eu brincava que um líder bom é que nem uma pós-graduação de graça. É verdade. E que você ainda ganha... Você ainda ganha para estar ali. E um cliente bom é assim também. É uma pós-graduação de graça. E ele ainda te paga para estar ali. Muito bom. Ana, só para a gente ir finalizando aqui também, me fala assim algumas características que você identificou em você que te trouxeram esse sucesso que você teve na tua carreira, que você foi passando de áreas, você fez essa transição importante, você transitou em vários tipos de negócio. Que características você acha que te ajudaram a chegar até aqui e ter uma carreira de sucesso como a que você tem hoje? Eu acho que uma característica é a minha curiosidade. Eu sou curiosa, né? E essa curiosidade me instiga. Eu gosto de desafio. Eu gosto do desafio que palpita meu coração. Ai, não fica com medo deles. Fico, claro. Mas morro de medo. Boa, essa é boa. Mas eu tento detectar o que é que tá me dando medo e daí eu mergulho loucamente naquilo ali para resolver. Eu não varro medo para debaixo do tapete. É uma característica minha. Eu trabalho com ele. O que tá me deixando assim? Deixa eu olhar para isso. Deixa eu olhar para isso e o que é que eu tenho que aprender aqui, deixa eu olhar para isso. E então você falou da curiosidade, você falou do desafio. E eu acho que tem uma... medo. Eu não tenho vergonha de não saber e de pedir desculpa e de reconhecer, eu acho que os erros também. E eu acho que isso também é importante. Sim, né? Essa humildade, vulnerabilidade para aprender, para desenvolver. Poxa vida, me desculpe, peraí, não sei, mas eu sei quem pode me ajudar com isso e eu vou pedir ajuda. Seja para o líder, seja para o colaborador, para a pessoa, para um desconhecido. Eu vou atrás daquilo que eu não sei, mas que eu deveria saber. Então, eu acho que essas coisas... Essas características te trouxeram até aqui. Me ajudaram bastante. Aí eu gosto delas. Você gosta, né? E ela faz a diferença na prática, é uma profissional que tem uma carreira ascendente, que está sempre contribuindo também com organizações de diversos potes, segmentos, como a gente viu aqui, e que hoje trouxe para nós dicas muito valiosas para você que quer se desenvolver enquanto líder, para você que quer potencializar ainda mais a tua liderança. Ana, deixa uma mensagem final para os líderes que estão nos ouvindo, para os profissionais que estão nos acompanhando também, para você, né? Quem que pode ser líder? Todo mundo que quiser. Eu acho que o querer é o mais importante, né? Se você quiser ser, você será. Qual o tipo de líder que você pode ser, a gente vai descobrir junto. Mas se você quiser ser, definitivamente, essa é a principal... vamos dizer assim, energia, motivação, que você tem que descobrir quanto você está disposto a mexer em você para se tornar este líder, porque vai doer um pouquinho, vai dar trabalho, mas é bacana demais, né? Então, pensa aí,
tá afim, vai dar bom. Legal. Ana, obrigada pela oportunidade de a gente ter esse bate-papo aqui. Sempre uma delícia te ouvir. Acho que a tua energia, a forma como você lida, né, com as situações do teu dia a dia, a forma como você se posiciona sempre é inspirador. Vocês sabem que a Ana quer viver até os 100 anos no mínimo, né? Ela já tem todo um plano para esse objetivo de vida dela, né? E eu acho que com essa energia vai dar boa. Tomara que sim, Ana, tomara que sim. Eu adoro a vida e eu quero viver muito e bem aproveitando, né? Cada dia, cada aprendizado, cada hora, né? Uma vida intensa e boa. Uma vida intensa e boa, que assim seja. Obrigada, Ana, por estar conosco. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse bate-papo. E se você gostou, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, que a gente vai ficar feliz em saber. Tá bom, um abraço para todos vocês aí, obrigada pela atenção aí nesses 50 minutinhos, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada a você.